Senhoras e senhores, bem-vindos ao Mathematics. Eu, Jota, te ensinarei hoje sobre equações polinomiais. Então, você que tem dúvidas, não sabe como achar o x, certo? Você vai aprender regrinha por regrinha, passo por passo, não vai ter nenhuma dúvida nessa minha aula aqui, ó. E ó, são 3 aulas, hein? 3 aulas disso aqui. Então, Renatão, solta a vinheta, por favor. Então, bora para essa aula de equações polinomiais. Então, aqui, essa é a primeira das 3 que vão vir, fechou? Então, vamos lá. Equações polinomiais. Qual é a definição? Como é que a gente entende isso, né? Então, acho que a primeira ideia que vem é sobre como resolver, achar o x, achar a incógnita, beleza? Então, eu vou escrever aqui, ó, qual vai ser a primeira ideia, certo? A primeira ideia que eu vou falar aqui para vocês é sobre o entendimento da minha incógnita, do meu x, fechou? Então, o que eu quero dizer, né? É de alguma forma a gente vir aqui e achar, né, o x aqui, né? Ou, por exemplo, pegar aqui, ó, 3x ao quadrado mais 1, qualquer que for essa equação, né? Isso aqui é uma equação, isso aqui é uma equação, e o nosso objetivo aqui é achar o que a gente não sabe, né? Poxa, o que é o x? Será que o x tem um valor? Tem 2 valores? É um conjunto de valores, certo? Então a gente vai ver tudo isso, a gente vai estudar isso, certo? A gente vai aprender como resolver, mas primeiro aqui, vamos ver os tipos e como definir, certo? Então primeiro aqui, ó, né? A gente tem uma equação de primeiro grau, certo? Onde tem um x aqui, a gente vai querer resolver, então o que a gente quer, né? Um número aqui qualquer, multiplicado por 3, mais 1, tem que dar 4, certo? Ou, né, dois números aqui, quaisquer, multiplicado por 3, né, mais 1, é igual a 4. Essa frase, esse termo que eu disse aqui, dois números quaisquer, talvez não seja exatamente isso aqui, nisso aqui que eu estou dizendo aqui, certo? Não seja necessariamente isso, mas podemos definir assim primeiramente, beleza? Vamos tomar cuidado com isso, beleza? Então, eu vou falar aqui do grau, do tipo, né? Então, escrever aqui, ó, grau, certo? Como definir? Como definir, certo? Então, vamos pensar aqui nessa equação aqui, ó, 3x ao quadrado mais 1 é igual a 4, certo? Por que essa equação, ela é do segundo grau? Pensa aí vocês aí em casa. Poxa, como é que eu definiria isso para um aluno do primeiro ano do ensino médio, para um aluno do 8º ano, o que for, sabe? Como é que você definiria isso? Ah, Jota, então, calma aí, vamos pegar aqui, ó. 3x ao quadrado mais 1 é igual a 4. Ah, Jota, tem um x ao quadrado. Opa, tem um x ao quadrado. Poxa, beleza. Tem um x ao quadrado. Ah, Jota, eu encontro 2 variáveis, né? O x, querendo ou não, é uma variável. Então, foi o que eu disse, né? 2 números quaisquer, 2 variáveis quaisquer, certo? Opa, 2 variáveis não existe, né, João Pedro? Por favor, 2 variáveis. Certo? Beleza. O meu problema com isso é isso aqui, né? Tipo, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, y, né? Um número qualquer, isso não importa. Mas aqui, ó, 3x ao quadrado mais x ao quadrado mais x mais 1, certo? Repara, a gente tem o nosso x ao quadrado, mas também a gente tem 3x ao cubo aqui. E essa função aqui, essa equação, tem grau 3. Então, vamos tomar cuidado com essa definição de somente tem um x ao quadrado. A gente fala tem um x quadrado é uma equação de segundo grau, não necessariamente. E aqui, ó, 2 variáveis, certo? Repare que nessa equação aqui, se a gente for igualar a zero ou qualquer outra coisa, pode ser que tenha mais de 2 variáveis. No caso, pode ser que tenha só uma variável, não tenha variável. Então, o que eu estou querendo dizer? Imagina aqui, ó, fazer aqui um quadrado, certo? Imagina que essa aqui é a minha função, certo? Minha função não, minha equação. X ao quadrado mais x mais 1, certo? Talvez essa minha equação aqui, ela tenha 2 variáveis, beleza? Ela tenha uma variável só ou nenhuma até. Então, a gente não pode definir assim, né? É impreciso, eu diria. Não está totalmente certo. É impreciso.
beleza? Como é que eu acho que a gente poderia definir uma equação de segundo grau ou uma qualquer equação? Então vamos aqui, ó, vou salvar aqui rapidinho, certo? Salvei. Vou aqui para minha. Beleza? Como é que a gente poderia definir? O maior grau dessa equação é 2, ou no caso é n, né? Quando n for para todas, né? Todas as equações, qualquer equação. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui uma linguagem. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui uma linguagem ou um código. Ou um código. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem meio que um formato. Não se preocupe com a rigorosidade do formato, mas a gente tem esse formato aqui para uma equação de segundo grau. Certo? E aí o ponto mais importante que eu vou fazer aqui de azul é que A, certo? A é diferente de zero, certo? Esse A tem que existir. Esse A aqui, né? Com esse x ao quadrado, ele tem que existir, beleza? E aí, como é que eu complemento? O maior grau dessa equação é 2, tem que ser 2, certo? Então a gente repara que o maior grau aqui é 2 de fato, beleza? Então é assim que a gente vai definir equação de segundo grau, é assim que você tem que identificar. Quando você vê uma equação, vê qual é o maior grau, fechou? Então, por exemplo, aqui ó, falei de formato, certo? Tem ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, certo? Sendo que a é diferente de zero, beleza? Então, aqui a gente repara aqui que esse x ao cubo aqui é o maior grau, então é do terceiro grau, beleza? Imagina que se fosse a igual a zero, certo? Então esse ax ao cubo não existiria e aí a equação aqui seria de segundo grau, beleza? Fechou? Então, vamos aqui para vamos dizer assim, um geral, assim. O que eu quero dizer? Um formato geral, né? Uma equação geral. Então, ela começaria como? Axn, certo? Ax n menos 1, né? Então, n é um número qualquer, 5, 4, 2000, 3000, que for. Mas, aí vai até o final, certo? Opa, aqui é bem. Aqui é bem. Z, né? X1, né? Certo? Mais alfa, vou colocar, tá? Pra gente não confundir. Ou a gente pode fazer assim também, ó. Melhorar aqui, ó. Coloquei alfa porque vocês vão entender porque eu coloquei alfa. Então, Y, né? O último termo. E aí aqui Z, né? E X0. Sendo que X0, né, gente? É igual a 1, né? Então fica só Z, né? Esse Z aqui é o nosso coeficiente linear. Que é o nosso C, né? Ou aqui nosso D. Aqui no caso é o Z, porque é um caso geral, beleza? Então, vou fazer aqui um teste aqui com vocês, ó. Fazer aqui um teste, que eu quero ver aqui se vocês estão espertos. Renatão, tá bem aí? Tudo ótimo e você? Vem aqui então, vem aqui, dá uma volta aqui. Ele vai ser o cobaia de hoje, certo? Então, Renatão, eu tenho um número aqui, certo? Mais 4x, certo? Mais 15. Fechou? Qual é o grau dessa equação? Eu tenho que ver ali no x, né? Isso, tem que ver no x, o número ali exponencial. Qual que é o exponencial maior, né? O maior, isso. E aí seria 4 ou seria outro? 4? Será? Sim? Não? Absoluta certeza? Se o cara assistir sua aula até o final, ele vai saber, né? É isso, então. Renatão disse certo. Grau 4. Pode sair. Obrigado. Pode sair Obrigado. já, pode sair. Um abraço, tchau, pessoal. Grau 4. Renatão viu muito bem, certo? Porque o que a gente faz? Pode ter esse erro, né? Que a gente pode cometer esse erro. O mais à esquerda aqui, né? A gente vê o mais à esquerda, que é o 3, e fala que é grau 3, mas não. É grau 4. Então, toma cuidado com isso, tá? Beleza? Então, ó, vou salvar aqui de novo. Vamos para um próximo slide aqui. Beleza? Então, vamos pegar esse número aqui que o Renato viu. E aí eu falei exatamente isso. Eu fiz de propósito, hein? Número, tá? Então, essa é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês. Isso tudo aqui, ó, é uma equação, sim, mas eu gostaria que vocês vissem como um número, certo? Então, a ideia aqui é que vocês vissem como um número, certo? A gente sabe esse número? Não sabe, infelizmente, mas
a gente vai ver isso aqui tudo como um número, certo? Repara aqui que eu arrumei, né? Ficou 4x ao quarta mais x ao cubo, certo? Então, o que eu quero dizer com um número, com essa ideia de número? Caso, né, o x fosse igual a 1, a gente tem aqui, né, um número que a gente sabe qual é, né? Então, ó, 4 vezes 1 à quarta mais 1 ao cubo menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 mais 15. Isso aqui, ó, vai dar 4 vezes 1, isso aqui vai dar 1, né? Certo? Isso vai dar 1 menos 1, né? 4 e 15, né? Então, 4 mais 1, 5, menos 1, 4, mais 4, né? Mais 4, 8, mais 15, 23. 23, beleza? A gente tem um número aqui, 23, certo? Então, é difícil, é um pouco complexo a gente ver que isso aqui, né? Que tá em azul, né? Certo? É também isso aqui, né? Caso x é igual a 1, certo? Caso x é igual a 1, beleza? Mas isso aqui é um número, beleza? Aí, Jota, meus amigos chamam de Japa, me confundi. J, x a gente não sabe. Aí, beleza, então y vai ser aquilo ali, certo? Então y, certo? Vai ser, deixa eu fazer aqui, ó. Então y vai ser isso aqui, beleza? Então, a gente pode pensar assim, fechou? Então é isso, gente. Então essa ideia é um número. Vocês vão ver que, vou até marcar aqui como importante, que isso vai ajudar bastante essa ideia, ver o grau, né, ver qual é o tipo, qual é o grau, quando a gente for estudar funções, certo? Função de primeiro grau, função de segundo grau, função de terceiro grau, função exponencial, logaritmo, isso vai ser bastante importante, certo? E demonstrações. Quando a gente for fazer demonstrações para resolver equações, quando a gente for fazer demonstrações para analisar funções ou qualquer teorema, certo, da matemática, esse estudo, esse conceito de número, esse conceito, toda essa aula, ela é bastante importante para essas duas coisinhas, certo? Essas duas coisinhas principais. Tem outras coisas, mas essas duas coisinhas principais. Fechou? Então, vou terminando aqui o nosso primeiro vídeo de equações polinomiais. O que eu quero falar é que no próximo vídeo, no nosso próximo episódio, a gente vai ter como resolver. Então, como resolver equações simples até um pouco mais complexo, para que aí depois comece o nosso estudo de funções. Beleza? Então, ó, próxima aula, como resolver equações. Fechou?